Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. E tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, e não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembrando-se os discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário, e por 3 dias o reconstruirei. Então replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Amém? Mais do que nunca, é um desafio para nós voltarmos o nosso coração, a nossa compreensão, a nossa razão para entender esse Jesus histórico. Aquilo que ele foi na história e que se confirma, que difere muito daquele Jesus eclesiástico, né? Que geraram em torno do cristianismo, com essas intenções de abrir portas para a pluralidade religiosa, cultural, e etc, etc, etc. Esse Jesus que nesse momento agora, à frente dessas instituições, une a igreja com o Estado, estimula aqueles que estão dentro dela, ir em defesa e busca de idealismos, e quando eu falo idealismos é porque não são bíblicos, incitam as pessoas a acreditar, a obedecer coisas que Jesus não pregou, não ordenou e não falou à igreja dele. E nós temos aí um cenário caótico por causa dessa influência, desse Jesus que foi construído dentro da filosofia, que foi adaptado para que a sociedade pudesse aceitar, o reconhecer, um Jesus inteiramente todo ele modificado, construído engenhosamente para atender esse universo que é a religião. Mas quando a gente entra dentro da história e reconhece ali a legitimidade desse Jesus autêntico, e quando digo autêntico, porque se trata exatamente da sua pessoa, não da igreja, mas do que ele é e pode se provar, o entendimento ali não é só esse, de que as ações messiânicas nele vistas sejam legítimas. Muito mais ainda, o impacto que isso também trouxe para a sociedade e para o mundo da época, que não seria diferente para os nossos dias. Que eu quero dizer que ele foi mais rejeitado do que amado. E por isso morreu, porque o assassinaram. Eu sei que era para propósito da parte de Deus, no que diz respeito à redenção de homens. Obviamente não quero anular a Escritura, mas aquilo foi a sentença que o sistema deu a ele. Que entendemos que trouxermos a essência disso, lá atrás, para os nossos dias, do que diz respeito ao ministério, do que diz respeito à vocação, do que diz respeito ao evangelho, os impactos não seriam diferentes. A rejeição seria até maior. E esse Jesus histórico iria entrar em conflito com esse Jesus eclesiástico. Você não tenha dúvida disso, e está, né? E está, porque a gente fala coisas aqui no púlpito que as pessoas não compreendem mais, elas não entendem mais. De tamanha é a distância delas da verdade teológica e bíblica. E como que elas estão afundadas nessas teorias e nessas influências filosóficas e teosóficas que estão aí dentro da igreja há séculos. Então nós temos esse dever e essa tarefa de ir em busca desse Jesus autêntico. Por quê? Porque a nossa salvação depende disso. Depende da experiência com ele, direta e exclusiva. Se ela não for reconhecida por ele, se ela não for julgada, né, por ele como sendo verdadeira e bíblica, ninguém aqui se salva. Ele deixou claro.
Se não passou pelo caminho estreito e pela porta estreita, não se salva. Precisa ser Ele. E o que Ele pede? Nós dependemos disso. Então não se trata de um estilo de querer ser mais rigoroso. Não, mas de ser legítimo. Então nós temos um texto aqui que ele traz essa demonstração do comportamento do Senhor no mundo em que ele estava, como também isso, a forma como ele se posicionou para confrontar o sistema que estava lá, escravizando, dominando, manipulando o povo de Deus, principalmente Israel. Então, pastor, eu queria fazer aqui, nesse texto que eu li, que foi o texto que o Senhor me deu para trabalhar, e já me orientou aqui quais são os pontos que o pastor eu tenho que trazer para os irmãos, para a mensagem aqui dessa noite, e tem 2 pontos aqui que o Senhor tocou no meu coração, que eu quero trazer aqui em relevância. Jesus vai para o templo em Jerusalém. Primeiro detalhe importante que você tem que entender esse texto. Ele foi por quê? Porque ele tinha que cumprir a profecia de Salmos 69, verso 9. Nós vamos ler esse texto aqui já para adiantar isso. Salmos 69, verso 9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Amém? O que está citado ali em João 2,17. Ele foi para cumprir a profecia. Ou seja, como tudo que ele cumpriu e obedeceu estava sujeito na sua carreira messiânica. Ele dependia exatamente do quê? Dessa obediência para trazer o testemunho do Pai. O reconhecimento messiânico de Jesus não se volta e não se ampara pela questão da aparência, pela questão da classe social, pela questão da inteligência, pela questão da imposição econômica. O reconhecimento messiânico de Jesus se dá a esse fato de como ele foi preciso e exato em obedecer tudo aquilo que estava predito pelos profetas do que seria o Messias. Então nós temos aqui mais um momento dele se posicionando em cumprir a profecia e dar o testemunho do zelo, que o pastor, eu vou trabalhar isso aqui com vocês. Aí um outro detalhe que aparece nesse texto aí, é o anunciamento da reconstrução do templo, por ele, que na tradução é santuário. E ele usa a sua entrega, né, vida, morte e ressurreição, como um instrumento de anunciamento desse tempo, desse advento, da inauguração do novo templo. Que alguns que estavam lá não entenderam patavina nenhuma, ou não quiseram entender, obviamente porque tinham compromissos políticos, mas o interesse do Senhor ali em reconstruir algo, trazer a reforma naquilo, tem um significado importante para nós aqui, até mesmo do que diz respeito ao conceito, do que diz respeito ao princípio. E ele se posiciona ali para dar esse anunciamento, de que este evento e advento do novo templo estava fixado pela vida dele e pela entrega dele, do que diz respeito à morte e ressurreição, que está muito claro aí também nesse texto. Amém? Que digamos que, para tornar prático isso aqui, se nesse momento agora, o que eu estou citando ali, com ele na história, nós trouxéssemos para a nossa experiência, a realidade não seria a mesma. A realidade seria a mesma, porque o padrão segue. Jesus iria atuar e se manifestar dentro das nossas realidades com a mesma precisão, com a mesma verdade, com a mesma profundidade, com os mesmos interesses, com as mesmas reivindicações. Não seria diferente, não ia afrouxar, não ia mudar. Essa é a questão. Um exemplo claro disso. Jesus entra na minha vida. Você tem noção do impacto disso? Entra na minha vida. E você acha que se ele entrar na tua vida, ele vai fazer o quê? Ele vai sentar aí dentro de você e habitar em você, concordando com tudo que você é e faz? É lógica. Chega a ser até lógica. Não se trata só da biblicidade, se trata da lógica. Porque se ele entra e assume a administração da minha vida e da tua vida, é lógico que esses impactos vão acontecer. E até alguns que vão te trazer certa insatisfação, desconforto. Por quê? Porque vai precisar de reforma. Porque vai precisar de transformação.
porque vai precisar de disciplina. Então é muito fácil falar, Jesus entra na minha vida. Hoje no meio evangélico, Jesus entrar na vida dos outros significa mudança de vida, de perspectiva de vida. Vida social, vida cultural, vida econômica, vida material, vida familiar. Aqui é convivência, é unidade, é ministério e é chamado. Então muda completamente. O cara está lá dentro da igreja lá, entendeu? Entra na minha casa, entra na minha vida. É aquela musiquinha que você já sabe, né? Desgraçada. Porque ela sela exatamente todos esses conceitos de que Jesus seja essa figura, esta representação espiritual no homem, de dar a ele o conforto, a estabilidade, a autonomia, a ascensão, a superioridade na sociedade em que ele está. E aqui é o inverso. Ele assume o poder da administração e requer isso, que as coisas estejam em conformidade com a palavra, não como os homens querem. E requerendo o quê? Um novo templo. Se referindo ao quê? Ao templo do seu corpo, porque o templo do seu corpo aí no escrito representa aquilo que ele iria ofertar e representar messianicamente. E deixando claro isso, o templo ali é uma reivindicação de Deus, é uma obra dele, não é do povo, não é do Estado, não é meu e teu. Dá uma salva de palmas para o teu Senhor. Primeiro detalhe que o pastor, eu quero entrar aqui no mérito, a gente já vai ler texto. Malaquias 3, verso 1 ao 3. A irmã já vai preparar, nós vamos ler esse texto. Quando a gente começa a entrar nessa questão da iniciativa do Senhor de cumprir a profecia de Salmo 69, 9, e representar este zelo pela casa, né, de Deus, que o consumiria, porque ele representou e viveu literalmente isso, tá? Qual a noção que Jesus está dando aí nessa ocorrência? Que como todos os outros casos, né, e situações de complexidade, deformidade de conduta e posicionamento de conduta no Antigo Testamento, aqui não é diferente. Ele assume pela sua autoridade messiânica, ele assume a retratação do Antigo Testamento. Ele assume retratar tudo que no Antigo Testamento está deformado e está comprometido pelos homens. Digo que Deus confiou, mas que eles corromperam, que eles mudaram, que eles manipularam. E a gente vê em tudo que eu falo, eu uso essa palavra, Jesus, ele é a hermenêutica do Antigo Testamento, como de toda a Escritura, ou seja, ele é a luz que precisa iluminar essas realidades humanas e aquilo que foi feito, né, pelo homem, do que foi representado pelo homem, do que diz respeito à Escritura e do que diz respeito ao chamado redentivo, porque a antiga aliança é um chamado redentivo e um chamado de graça, por mais que tenha falhado e falido, é uma realidade ali que Deus tentou, mesmo que o homem tenha falhado. Então Jesus, ele é essa reinterpretação do Antigo Testamento. Ele é essa interpretação de tudo que está lá. E esse momento aqui de João 2, prega isso. A retratação, ou seja, havia um cenário ali, completamente de fora da Escritura, em desconformidade com tudo aquilo que Deus queria desse povo, e Jesus visitou ali, nesse propósito de cumprir a profecia, exatamente para reconstruir esse cenário do homem, igreja e aliança. Amém? Vamos ler o texto. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Amém? Então, ou seja, o profeta já prevendo que a luz viria com ele.
Que a luz não estava naqueles homens que existiram antes dele. Eu digo existiram antes dele no que diz respeito à sua carne, à sua humanidade. Ok? Então, como se o profeta deixasse claro que a verdade da Escritura viria com ele, como também a sua interpretação. Ou isso, o verdadeiro significado da fé. Então, ali em Cristo reside a interpretação do que é verdadeiro no que diz respeito a templo, culto, adoração, tudo aquilo que na verdade Deus, Ele gostaria de receber de nós, está trabalhado, fixado na vida do Filho. A sua simplicidade, a sua obediência, a sua sujeição, a sua pureza, a sua santidade, todos os valores. Tudo aquilo que nós temos que aprender a obedecer e amar, Jesus ele é a centralidade dessa verdade. Como a ressignificação de tudo aquilo que se pregou na religião, de tudo aquilo que se ensinou há séculos, por esses sistemas filosóficos, porque todos sabem que Israel já estava sob o controle do helenismo, e grande parte desse povo já estava corrompido por essas influências, até a linguística deles mudou por meio dessa influência, e Jesus entra nesse cenário. E ele vai lá e visita esse cenário, esse sistema escravizador de almas, de vidas, como também isso, ensino religioso. Agora, o que isso importa para mim e para você? Bom, se a luz é ele, a luz que está nele tem que nos guiar. Se a verdade absoluta e definitiva, o firme fundamento, né? Absoluto e definitivo, está nele como verdade inicial e final da fé, a luz que está nele tem que me guiar. E eu só posso admitir na minha obediência o que na verdade pode ser provado nele. Se não pode ser provado nele, se não pode ser visto nele, não é fé. Então eu não devo obedecer. Nós não podemos acreditar numa escritura que ela tenha sido escrita ou revelada por homens e pela igreja. Eu falei para você aqui, desvincula cristianismo disso que eu estou pregando aqui. Porque a verdade da fé ali, eu venho dizendo, é a matéria, é a humanidade dele, é a carne dele, é a vida dele. O pão que partimos aqui é tudo aquilo que ele foi em plenitude e essência. Então essa verdade eu não posso conhecer em José, essa verdade eu não posso conhecer em Daniel, essa verdade eu não posso conhecer em Moisés, porque ali são antítipos, ou seja, por mais que tenham atingido certo testemunho de fé, não são a verdade, não são a autoridade, não podem se transformar em fundamentos, são tipos, como dizia Paulo, né? Porém a realidade se encontra em Cristo, a realidade é Ele. Então essa posição do Senhor de querer levar para aquele povo a interpretação daquilo que Deus na verdade queria desde o início, que foi a saída do Egito. O que ele queria com esta aliança, ou até mesmo isso, né, dos anunciamentos dessa construção do templo, que eu já vou entrar nesse ponto já, que foi completamente pervertido o sentido, o verdadeiro sentido, né, por esses interesses que existiam lá, que também eram políticos.